Fala galera Difflin! Estamos aqui em mais um Difflin Talks e hoje com a presença ilustre dos nossos pastores Gumer, pastor Clayton, e também tem o Renan aqui que vai me ajudar na entrevista. É isso aí, a gente está muito empolgado para esse papo sobre o mover do Espírito Santo, eis que vos dou poder, lembrando que dia 6/12 está chegando aí nosso grande evento, e sem perder tempo já quero perguntar aqui para os nossos pastores, aí vocês escolhem quem quer começar a responder. Próximo dos anos 2000, nós tivemos ali nos anos 2000, né, tivemos um grande mover no Brasil, algo muito poderoso que aconteceu mesmo, curas, manifestações sobrenaturais, e muito também com jovens naquela época. E a gente pensa o que nós podemos fazer, né? O que falta talvez para que nós jovens, geração Difflin, por exemplo, Difflin Barueri, possa viver isso atualmente. Esse período, né? Essa década foi uma década muito marcante, né? No Brasil, marcante nas nossas vidas individuais e marcantes também na igreja. Nós vivemos muitas coisas assim extraordinárias. Uma delas eu lembro que nós tínhamos terminado um culto e que foi um mover de Deus muito especial nesse culto. E quando nós saímos, as nossas crianças, né, os 7 a 10, eles estavam numa tenda ao lado da igreja, ali bem na lateral da igreja. E o culto lá não tinha terminado, a ministração com as crianças não tinha terminado. E nós éramos os pais, né, os líderes lá, o Júnior e a Miriam, nos chamaram e falaram, dá uma olhada. E quando nós olhamos lá, aquelas crianças todas prostradas no chão, cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, falando em línguas, profetizando. E foi nessa época, inclusive, que os meus filhos foram assim profundamente marcados pelo Espírito Santo nesse tempo, e eles nunca mais foram os mesmos a partir dali. Né? Lembro que eu ficava muito no pé deles, porque eu ensinava, né, uma postura na adoração diante de Deus, na igreja, né? Às vezes as crianças estão lá sentadas assim, e eu falava, levanta a mão e glorifica a Deus, e mesmo que seja ali pela fé, eu forçava um pouquinho isso, mas a partir desse momento, a gente não precisava nem falar, porque eles estavam prostrados diante de Deus, adorando ao Senhor, com o coração assim, muito rendidos mesmo ao Senhor. Eu lembro até de uma cena que ficou até engraçada depois, porque o Mateus estava assim, e eu falei para ele, Mateus, não é para você ficar cruzando o braço na hora da adoração. Ele falou, não pai, eu estou abraçando Jesus. Só que ele estava mesmo, era assim, ele sentindo tanto aquela presença quase que palpável, e ele estava nesse mover de adoração. Eles tinham ali talvez 9 anos, 10 anos, mas eles nunca mais foram os mesmos a partir desse tempo. Então, realmente foi um tempo muito marcante. E se eu posso continuar aqui, eu queria falar o que, para mim, foi uma das marcas desse tempo, que eu acho que serve muito para a gente como modelo. Eu sei que foi um derramar do Espírito Santo, foi obra do Espírito Santo, mas eu creio que foi uma resposta do Espírito Santo a uma fome muito grande, mas uma simplicidade. Porque as coisas eram muito simples, né? O mover de Deus era muito simples, as músicas, a adoração era muito simples, era tudo muito simples. E eu acho que isso foi uma das coisas que demonstrou muito o coração diante de Deus, né? E a palavra de Deus fala que Deus responde ao coração contrito e quebrantado, né? Deus responde a isso. Eu acho que essa foi uma das marcas desse tempo. Antes do pastor Clayton responder, você estava contando isso, eu estava lembrando de alguns fatos que aconteceram nesse período, mas eu também estava considerando aqui, né, o que falta para essa geração viver algo que nós vivemos, mas não somente isso, muito mais, né, porque a tecnologia avançou, as pessoas, né, estão sabem mais, né, o conhecimento é muito maior hoje, a gente tem acesso de uma forma muito mais fácil ao conhecimento. Preparar uma pregação hoje, preparar uma pregação há 20 anos é muito diferente. Mas aquilo que é para ser bênção, talvez está se tornando uma maldição para uma geração que não entende como usar, por exemplo, a tecnologia, como fazer as pesquisas de forma certa. Eu fico pensando na inteligência artificial daqui a pouco, né? Como é que a gente vai discernir entre verdade e não verdade? E eu acho que essa simplicidade para o cristão hoje, ela não é mais opcional, ela é obrigatória. É como um mandamento, porque eu vou pegar uma Bíblia daqui 10 anos, o que me garante, porque eu vou ter um monte de prova científica, feita por IA, talvez, que vai mostrar um monte de coisa que talvez não é verdade. O que prova agora que é verdade?
talvez é o que meu pai falou, que meu avô falou, que meu pastor falou, as pessoas que eu confio passaram para mim. E esse passar não é passar a minha opinião, meu jeito, é passar a palavra de Deus, é passar o que aconteceu no mover, né? Não, os marcos antigos, né? Não remover os marcos antigos. Eu estava pensando nisso, a gente estava falando agora há pouco sobre isso, e eu acho que uma das formas de nós revivermos essa geração tem muito mais coisas para viver o mover, mas talvez não está sabendo utilizar. Mas uma das formas, talvez, é se voltar para essa simplicidade de quebrantamento, de coração contrito, que vai, de alguma forma, gerar essa fome. E aí eu vou deixar o pastor Cleiton responder, porque quando fala de fome, inclusive, eu lembro muito, o pastor Cleiton, a gente estava falando um pouquinho antes aqui, tinha pouco tempo de convertido na época, mas talvez uma característica que eu lembro, talvez não, com certeza que eu lembro, na época, 2000 e tanto, do pastor Cleiton aqui na igreja, era fome. Algumas que até viram brincadeiras depois de encontros que a gente tinha e tudo, mas tinha uma fome, tem ainda, né? Mas como novo convertido eu lembro de cenas assim que fala, esse cara tem fome, esse cara é desesperado pela presença de Deus. Como que a gente pode ter isso? Então, na verdade, você tocou num assunto que eu creio que é exatamente isso que os jovens precisam. Eu me converti nessa época, na verdade 95, mas eu comecei a experimentar realmente o Espírito Santo, degustar mesmo da presença de Deus a partir de 2002, 2003, porque nós começamos um mover muito sobrenatural, e eu lembro que na minha conversão eu estava precisando de Jesus, necessitando de Jesus, e nós começamos a procurar igrejas. E eu fui numa igreja bem famosa no Brasil, muito legal e tal. Nós entramos, eu e a Lu, nós entramos, 2 jovens, porque nós éramos jovens, me converti com 21, e 21, nós éramos bem jovens e com muita sede, com muita fome, desesperados. Nós fomos num culto de jovens, que era chamado culto de jovens na época, e esse culto de jovens rolando lá e tal. E aí eu e a Luciana, nós sentamos no fundo e ficamos presenciando tudo o que estava acontecendo. E aconteceu um fato lá que, olha como que é engraçado isso, que não nos atraiu, que era um culto de jovens, mas estava meio que assim, tinha muito skate dentro da igreja, tinha muito bate-cabeça, aquele papo todo e tal, o pessoal pulando, e tudo bem, tá tudo certo, mas cara, eu fiquei pensando, se eu sair daqui, eu não tenho skate, eu não tenho esse sistema, eu quero Jesus, eu estava com sede da presença de Deus. E daí eu saí daquela igreja e não fui mais, até que nós conhecemos a igreja na qual nós fazemos parte hoje e começamos a experimentar. Então eu acredito que o que falta mesmo é essa fome, essa sede, essa vontade de querer mais, de querer aprender, de querer fazer, não somente produzir. Porque os jovens hoje, eles estão muito voltados para movimentos, para ativismo, mas o Espírito Santo não é o contrário do ativismo. Então nós sabemos que é uma presença mesmo que você precisa. Então eu acredito que o que falta hoje para os jovens é fome, é sede, mas não só ter a fome e sede, precisa buscar isso, precisa querer isso. Encontrar, por exemplo, aonde você tem dificuldades, porque imagina, eu com 21 anos, casamento destruído, uma série de problemas, apesar de eu ir buscar soluções para a minha vida pessoal, eu entendi que tinha algo a mais, que era Jesus, que era essa fonte inesgotável, que é o Espírito Santo. Então eu acredito que o jovem não pode só querer buscar algo, querer algo a mais, querer estar dentro de um movimento, ele precisa realmente se saciar em Jesus. Se saciar em Jesus. Não sei se vocês concordam, mas precisa sempre de algo além de Jesus para o jovem talvez engajar, sentir que o mover está acontecendo. Então, se tal pessoa for, eu estou engajado com esse mover. Se tiver um telão de LED incrível, eu estou engajado com esse mover, que são coisas, glória a Deus por isso, a gente sabe o quanto ajuda, né, no culto, entre aspas, mas o Espírito Santo basta, né? Só Cristo basta. O céu responde à terra, essa que é a grande verdade, né? O propósito e a vontade de Deus, né, é boa, perfeita e agradável, mas nós absorvemos isso à medida que nós damos a resposta adequada. Eu acho que a questão da fome
ela é um fator muito determinante, que a Bíblia mesmo diz, Jesus fala isso: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, quem tem fome e sede, vem a mim, beba, coma. Então, Deus sempre está disposto, mas a nossa resposta deve ser a fome. E eu acho que hoje, na minha opinião, e não só jovens, né, eu acho que essa geração toda viva, que está viva hoje, ela tem se saciado, né, de salgadinhos. Né? Tem muita coisa, porque se você... Eu me lembro uma coisa que eu passei, acho que foi em 2000 alguma coisa, que eu fui para a Indonésia. Lá eles atendem a gente muito bem, né? Levava a gente para um restaurante aqui, um restaurante lá. Eu lembro que eles levaram para um restaurante que não era um restaurante ultra top, mas eu comi demais, mais do que eu deveria comer lá. E eles não avisaram que mais tarde eles iam levar a gente para o restaurante top dos tops. E aí deixaram a gente no hotel. Eu falei, bom, hoje eu não vou querer nem jantar, eu estava pensando. Aí eles falaram, daqui a algumas horas a gente passa para levar vocês para o jantar. Eu falei, bom, tá bom. Só que quando eu cheguei no jantar, eu fiquei tão chateado, porque era um hotel, assim, um mega hotel, só tinha carrão chegando lá, né, os caras com chofer e tudo mais, e a gente chegou nesse hotel, fomos recebidos, levaram a gente para uma sala super especial. E lá era um restaurante assim que tinha comidas do mundo inteiro, aquelas ilhas, e você podia escolher o que você queria e comer à vontade. E eu passava naqueles lugares, via tudo aquilo, ficava muito chateado, porque tinha tudo que eu nunca tinha comido e eu gostaria de experimentar. Só que eu não tinha fome, porque eu já tinha me saciado um pouco antes. E isso foi para mim um exemplo muito forte, e que talvez aconteça isso hoje, né? O Bruno tocou nessa questão das redes sociais. Hoje a gente tem um cardápio enorme, né, de distrações, de entretenimento gospel e tantas coisas que chamam a atenção, que prendem os nossos olhos, mas talvez isso seja essa degustação que a gente faz e não tenha fome suficiente para clamar diante de Deus, né, para clamar e ter a resposta de Deus para as nossas vidas, que é esse derramar do Espírito Santo, que é esse mover do Espírito Santo. Né? Eu acho que isso é um dos fatores, na minha opinião, que move, né, o coração de Deus. A presença de Deus, quando a gente... Eu falo porque eu sinto que eu experimentei nessa década de 2000 um mover sobrenatural de Deus. E quando eu fico pensando, né, qual a diferença naquele tempo e hoje? É claro que todos nós vamos evoluindo ou regredindo, mudando. Então, é uma análise complicada de fazer. Mas, além da fome, das distrações, eu acho que a presença de Deus hoje, ela pode ser confeccionada de forma humana. Ela pode ser apresentada em forma de emoção, que na verdade não é a presença de Deus. Acho que faz parte da presença de Deus, porque eu não consigo pensar Moisés, a glória de Deus passando e não mexer com a emoção do cara. Então a presença de Deus mexe sim com a emoção. Tem de falar, ver o cara lá sendo batizado no Espírito Santo, ou, sei lá, recebendo alguma unção. É emoção, é místico. É verdade, é emoção, né? É emoção, faz parte desse globo do que a presença de Deus faz. Agora, com luzes, fumaças, acordes bonitos, pad contínuos, luz apropriada, eu acho que a gente, de uma certa forma, eu gosto de todo esse ambiente, eu acho que é importante, mas utilizar para trazer realmente a presença de Deus e não para manipular a presença de Deus. Eu tô falando aqui, né, e pensando ao mesmo tempo o quanto nessa simplicidade de ter só esse desejo, não há mais nada. Às vezes nem a gente fala, né, só um violãozinho tá bom. Às vezes não tem nem um violão, não tem nada. Mas está no sítio, em jejum, clamando por Jesus, ou parado num jardim, ou numa caminhada, buscando a Jesus. E eu estava hoje cedo andando onde eu moro ali, estava fazendo uma caminhada, não vi uma pessoa caminhando, cara. Não vi uma pessoa andando. Você olha nas casas, nas salas e tudo mais, você vê computadores e TVs ligadas, empregados trabalhando, mas não tinha uma pessoa andando, cara. Aí eu fiquei... Tô pensando agora, na verdade, isso. Eu fico pensando, falei, cara, será que não tem ninguém que tá desesperado pela presença de Jesus, que precisa sair de casa no meio do trabalho, 5 minutos, 10 minutos, fazer uma caminhada, falar, Jesus, eu quero o Senhor, eu tô desesperado pelo Senhor, sabe? Eu lembro quando eu fazia, nessa época, nos anos 2000, eu tava na faculdade, e eu lembro que foi muito ensinado sobre o TSD.
né? Tempo sozinho com Deus. Foi muito enfatizado isso e virou uma regra pra gente praticamente, né? Até hoje, o devocional, esse tempo sozinho com Deus. Eu lembro na faculdade que eu saía às vezes em intervalo de aula, era 5 minutos, 10 minutos. Eu ia lá no Mackenzie, tem é quase que uma ponte que eu ficava isolado lá no alto, que tinha uma vista legal, e ficava só, Jesus, são 5 minutos, mas eu preciso do Senhor. Eu lembro disso, né? E eu mesmo tô pensando, qual a diferença, cara? Qual a diferença? Eu me vejo, obviamente, fazendo isso, mas a pergunta na minha cabeça, será que essa geração tem feito isso, cara? Será que essa geração tem saído da aula online, tem fechado, colocado um timer para 5 minutos de rede social e parar e falar, Jesus, me perdoe porque eu gastei 10 minutos, sendo que eu podia estar 10 minutos estudando a palavra de Deus, entendendo mais profundamente quem o Senhor é. Então, de novo, volta para as distrações, mas eu acho que volta, você comentou de uma certa forma, porque não é ativismo, mas é ir lá e fazer, cara. É ir lá entender a palavra de Deus, é ir lá e buscar esse avivamento, é de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque de fora para dentro, se a gente olhar a tecnologia para a gente pregar, antigamente não podia pregar aqui, e lá no Japão ser ouvido na língua que eu estou pregando, o cara entender na língua dele, em japonês. A pregação do evangelho hoje pode ser exponenciada de uma forma muito maior. A gente não sabe até quando, mas é fato. Lá atrás não era, cara. Então, de fora para dentro, a verdade é que a gente tem muito mais facilidade, inclusive, para pregar o evangelho, para viver, se mover. Mas de dentro para fora, talvez é o que tá. E eu tô até destrinchando isso porque tava semana conversando depois de um culto, conversando com um amigo meu, falando, cara, vamos fazer uma lista do que aconteceu lá naqueles que ele me mostrou um álbum, era do Resgatar a Noiva. Aí ele mostrou um álbum e falou, cara, lembra disso? Na hora a gente lembra do mover, não lembra de música, não lembra de nada. Você já até sabe quem foi, né? E aí na hora eu falei, cara, vamos fazer uma lista. O que falta? O que falta? E eu tô fazendo essa lista, agora eu tô fazendo com vocês aqui, porque eu falei, cara, é sobre o poder de Deus, então a gente tem acesso, cara. Pregação de domingo, é a nossa mente que limita. Então se tá limitando, vamos tirar a tampa dessa geração de alguma forma, né? Sim. Então é uma indignação, mas eu acho que... Uma coisa que você falou aí, com relação a essa questão do ambiente, de tudo que tem e tal, uma coisa que, se a gente pegar mesmo no contexto da palavra, o vos dou o poder, mas Jesus ele fala que os discípulos eles precisariam aguardar, precisariam esperar, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, na verdade, uma das coisas que o jovem hoje tem é imediatismo, cara. Eles são imediatistas. O jovem é muito, assim, eu não os culpo, porque talvez na minha época eu também fosse assim. Mas por que será que os discípulos tiveram que aguardar? Pô, peraí, vamos lá, então Jesus, já vamos fazer o que tem que fazer, agora, já vamos descer, não, vocês precisam aguardar, vocês precisam esperar. E aí, quando você aguarda, quando você espera, é o tempo onde você vai aprender, você vai receber. Então eu vejo, por exemplo, os movimentos que acontecem, vamos para as ruas, e é muito lindo, temos que ir para as ruas. É óbvio, mover o poder que nós recebemos não é para ficar dentro da igreja, mas dentro da igreja, ou dentro do discipulado, ou dentro dos lives, é o lugar onde nós vamos ser empoderados, nós vamos receber. Só que o jovem, ele é imediatista, ele quer sair, vamos para as ruas, vamos fazer. Temos que ir, mas cara, o que nós vamos fazer lá? Porque nós vamos testemunhar. Testemunhar exige um posicionamento, não é? Tipo, eu vou testemunhar do quê? O que eu tenho para testemunhar? Então eu vejo que essa geração é do rapidez, fast food, micro-ondas, vamos fazer, vamos sair. Então, cara, espera aí, será que eu estou preparado? Aí vai e tem uma experiência que muitas vezes, ou é uma experiência, como você falou, tipo, manipulada, ou não é uma experiência. E aí isso pode gerar duas coisas, uma falsa sensação de que está manifestando o poder de Deus, ou uma frustração. Então eu acredito muito que nós precisamos realmente do poder, mas o poder, ele vem de que forma? De nós buscarmos, de nós irmos, de nós pagarmos um preço, como você falou, encontros, acampamentos, quantas vezes jejuns, vigílias, quantas vezes. Então isso tudo vai te capacitando para quê? Para você realmente receber o poder e ir. Até porque o que eu vejo hoje,
dos anos 2000, dessa época toda para cá, é uma fragilidade muito grande. Lógico, nós estamos sendo bombardeados aí por uma agenda totalmente diabólica, mas, no entanto, os jovens não podem ser tão enfraquecidos. Eu tive dificuldades, talvez o Gumer na fase dele, o Bruno na dele, na escola, você na faculdade, enfim, todos nós tivemos, mas eu vejo que o jovem vai para uma universidade, vai para um ambiente, ele já se corrompe. Por quê? Porque não é imediatismo, cara. Então eu creio que o aguardar tem um propósito, porque aguarda, espera aí que eu vou descer, vou entregar poder para você e você vai sair. Vocês pensam, e esse imediatismo é muito construído pela indústria, né? A gente tem a rede social, tem tudo muito rápido, é vídeo de 20 segundos, quero comprar uma comida, em 20 minutos está na porta da minha casa. 3 segundos você não gostou, você já passa. Já abandona. Segundos, essa é a média, né? Agora, 2 segundos. Isso é muito sério, porque esse assunto que o Cleiton está falando de aguardar, quando Jesus disse aguardar, o que eles fizeram? Eles foram orar, né? Ficaram 10 dias orando. Às vezes a gente não tem paciência para orar nenhuma hora, né, se a gente não sentir algo. Porque as pessoas ficam muito o mover está muito ligado ao sentimento. Como você disse, o sentimento ele vai acontecer também como fruto do mover. Mas não é o sentimento que dá sustentação, né, nem para a nossa vida, nem para o plano de Deus. Então a gente às vezes não consegue ficar 1 hora orando porque a gente não sente nada. Só que imagina aqueles caras oraram 10 dias sem sentir nada, porque eles não tinham sido cheios do Espírito Santo, eles estavam cheios de dúvida, estavam cheios de medo, estavam cheios de tantas coisas, mas tinha esse tempo necessário, o esperar, e para mim o esperar está muito ligado também, você tocou nesse assunto do TSD, está muito ligado a essa constância na busca ao Senhor, porque eu fico pensando, a gente fala muito desse mover de 2000, né, dos anos 2000, mas eu fico pensando o que isso produziu, que nós possamos quantificar hoje, porque o mover desse, ele é muito importante para quê? Para conversão, mas para consolidação, para levantar discípulos de verdade, e para levantar líderes, para levantar famílias, cristãos genuínos. E quando, assim, o que vem na minha mente, do que eu me lembro um pouco dessa época, as pessoas que estiveram nesse mover, mas que continuaram constantemente, consistentemente, buscando ao Senhor, tendo o seu tempo com Deus, amando a palavra de Deus, com temor do Senhor no coração, são líderes poderosos que Deus levantou nessa época. Outros, talvez, são crentes, sabe, medíocres, estão na média, porque não mantiveram essa constância de esperar no Senhor, né, de aguardar no Senhor, de buscar ao Senhor, né, de ter de manter essa fome e sede, né, da palavra de Deus, da vida de oração. Então acho que isso é o resultado que a gente tem que buscar, e eu acho que aí tem uma coisa muito interessante, que isso pode produzir um mover e pode nos manter, né, nesse mover do Espírito, nesse mover de Deus, se nós tivermos essa constância. Você falou da fragilidade de alguns dessa geração que são frágeis, né? Estou distorcendo um pouco suas palavras, mas pegando aí sobre a questão da fragilidade e o aguardar, também estava pensando aqui sobre Mateus, o Evangelho de Mateus, quando Jesus fala, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, ou seja, é Ele que vai aliviar. Aprendam de mim. Eu acho que está a grande lição, até para essa geração, e a gente está talvez resgatando, né? O que falta, Jesus? Faz de novo, né? Faz de novo, o que falta? Talvez esse aprendam de mim. Jesus está falando, aprendam de mim, né? Que sou manso e humilde. E eu acho que a mansidão e humildade, tem um autor lá, o John Mark Comer, né? Que ele fala, não tem como imaginar Jesus falando, peraí que eu tô atrasado, tô com pressa. Jesus, né? A pressa... E Jesus parece que é antagônico, né? Parece que não... Pastor Gumer até ministrou uma mensagem sobre isso, né? Não tem como, né? Não tem como. Porque eu acho que esse aprendam de mim, que sou manso e humilde, então tem que ter desejo de conquista, tem que ter. Mas mais do que de conquistar nessa terra, obviamente, é a fome por Cristo, por estar com Ele, por entender dele, porque quando a gente fala estar com Ele, orando, obviamente, mas as Escrituras,
é a palavra de Deus escrita, né? Então é a palavra de Deus. Então se envolver com isso, estudar, tentar entender cada vez mais profundamente. Vejo muita gente nova falando, é difícil de entender a Bíblia. E como crente antigo, né, você fala, cara, é verdade, né? No começo é difícil, mas o que traduz isso ou faz você entender de uma forma mais simples, mais fácil, é o hábito, é fazer, refazer, refazer. Eu acho que está incluso nesse aguardar, né? Esse aguardar até que sejamos cheios desse poder, que é o tema, né? É o tema aí. E aí o pastor Gumer falou, né, o pastor Pedro também, sobre a oração. E eu não sei se vocês pensam da mesma forma, mas eu sou jovem, né? A minha geração trata coisas como hiperreligiosidade ou hipertradicionalismo, coisas que... Eu lembro que eu cresci num contexto muito tradicional, né, da Assembleia, e eu chegava na igreja, tinha as irmãzinhas do coque, 30 minutos antes eu orava de joelhos dobrados para ir o culto começar. E era um mover danado quando o culto começava. Aí vocês sentem que essas coisas que hoje tratamos como religiosidade, hipertradicionalismo, que a oração, né, o gastar tempos mesmo de joelhos dobrados, o jejum, a leitura bíblica durante muito tempo, você acha que o jovem, de certa maneira, abandonou isso para coisas mais fúteis, que é o hype dessa era? Vocês creem nessa questão? Então, eu acredito que tem um fator, eu comentei com o Gumer um dia, que eu fui ministrar numa igreja, e ministrando lá na igreja e tal, terminei, o pastor já era um pastor idoso, inclusive ele é falecido já, morreu, e depois estava jantando com ele e perguntei para ele, pastor, assim, me dá um conselho, me orienta, eu sou, assim, com todo respeito, eu sou jovem, né, perto da sua experiência. E ele falou uma coisa que ficou muito assim, rema para a minha vida, ele falou uma coisa muito forte. Nós nem estávamos vivendo exatamente esse boom de tecnologia, de, né, parede preta e tudo isso, luzes e tal, nem era tudo isso ainda. Mas ele falou uma coisa assim, ele falou, olha, vocês têm algo que nós não temos, e nós tínhamos algo que vocês não têm. Aí eu fiquei pensando, o que ele vai falar? Aí ele falou assim, na minha época, nós tínhamos bancos de madeiras, não tínhamos luzes, não tínhamos tantos holofotes, mas tínhamos oração. Hoje vocês têm cadeiras, poltronas e som, e veja bem, não é uma crítica, a igreja precisa ser atualizada nesse sentido, mas o que ele falou tem toda a razão, porque ele falou, hoje vocês têm tudo isso, mas falta oração. Aí eu pensei, puxa, será que ele está sendo um pouco radical, porque está generalizando? Mas de uma certa forma, eu acredito que o que está acontecendo também é isso, nós estamos, ao mesmo tempo que nós temos que aguardar, nós precisamos sair, porque quando os discípulos recebem o poder, antes do poder eles estavam com medo, como o Gumer falou, estavam todos lá presos, estavam com medo, todo mundo com medo. Depois que eles recebem esse poder, eles perdem o medo, eles saem. Também é outra coisa que eu acredito que o aguardar tem um duplo sentido. Nós temos que aguardar para sermos revestidos de poder, mas nós não podemos esperar muito tempo depois que nós recebemos o poder. Por quê? Porque aí começa a vir um monte de coisinha, vem distração. Eu vi um monte de gente, assim, olha, aqui mesmo, nesse tempo todo nosso, pessoas assim, cheias de Deus e tal, os meninos, e aí o sonho era casar. Não, eu quero casar, quando eu casar vai mudar tudo. Cara, o casamento não potencializou. Ou seja, tudo que eles receberam, porque eu também não vou dizer que não receberam, mas aí o tempo passou, se distraíram com a faculdade, se distraíram com o casamento. Teve um jovem que chegou, eu falando com ele aqui, ele entrou numa grande instituição bancária, e o cara tava milhão, os lives crescendo, a coisa... Aí, cara, quando você entrar nesse banco, toma cuidado para você não se perder. Então eu vejo que às vezes, se ficar esperando muito, ele cai no comodismo, cai numa vida cotidiana, numa rotina, e o que vai acontecer? Vai ser engolido. Então eu acredito muito que uma vez que nós somos revestidos de poder, nós precisamos sair, precisamos ir, precisamos fazer, não é aqui dentro da igreja, vamos sair, vamos para o lar, vamos cuidar de gente, vamos discipular. Foi o que aconteceu comigo. Eu recebo, Gumer sabe da minha história, mas cara, vamos lá.
vamos para cima. Então eu sei que isso é importante também. É interessante, se a gente olhar na Bíblia, é curioso isso, mas a primeira pessoa cheia do Espírito Santo na Bíblia foi Bezalel. E qual que era o chamado dele? Ele era artista, ele era ourives, ele fazia peças de ouro, de pedras preciosas, e quando Deus disse para Moisés que estava enchendo ele do Espírito Santo para ele fazer aquelas peças e a visão celestial se tornar concretizada na vista de todos ali, né? Porque Moisés teve esse protótipo que ele viu nos céus e Deus falou, você vai fazer exatamente o modelo que você viu nos céus, e Deus encheu esse cara para um propósito. E hoje o ser cheio do Espírito Santo muitas vezes está ligado somente, né, a questões que são carimbadas e assim, tidas como espirituais, mas na verdade a nossa vida é um todo. Então, se o cara pode ser cheio do Espírito Santo para ser um baita de um empresário e ter habilidade, ter sonhos e ter capacidade de conquistar coisas, mas para quê? Para a edificação do reino de Deus, porque o mover do Espírito é para isso. O Espírito Santo é exatamente para cumprir o que Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 6, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então não é uma categoria especial, um derramar especial para as pessoas ficarem dentro da igreja, é exatamente para sair. Era a promessa, promessa era essa, que ia acontecer em Pentecostes. Exatamente. Então vão profetizar, vão curar, mas vão ter também o coração de Deus, o sonho de Deus, né? Não vão ter apego ao dinheiro, ao sucesso, à fama, mas vai usar tudo isso para a expansão do reino de Deus. Para ser testemunha, né? Para ser isso, testemunha, né? em todos os lugares. E aí, uma coisa que eu quero só falar, uma experiência pessoal, posso rapidinho, é que, por exemplo, quando eu me converti com 21, começamos uma caminhada, o pastor Gomes me acompanhou. Cara, eu estava sonhando com tantas coisas e, enfim, tinha todos os sonhos, não tinha nada, estava chegando só eu e mais nada, e minha família lá, a Lu e o Caio. Então, eu tinha sonho profissional, financeiro, material, uma série de coisas. E eu lembro que essa caminhada começou, mas eu entendi o propósito. Uma vez o Gumer pregou aquela mensagem de nós não abrirmos mão do arado, né? Não olharmos para trás. E eu não sei se foi nessa ou foi numa outra pregação que ele ministrou também assim, ó, Mateus, né, 6,36 fala, quando você buscar primeiramente o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, cara, eu entendi aquilo, eu falei, eu vou ter, eu vou conquistar, eu vou adquirir, Deus vai fazer, vai me dar e tal, mas eu quero buscar o reino de Deus, eu quero fazer, eu quero ir para cima. E nisso, eu comecei a crescer profissionalmente, porque é o sonho de todos os jovens, mas em momento algum, eu deixei isso se perder no meio do caminho. Chegamos lá num cargo legal, pela graça de Deus, tem nada a ver comigo, mas jamais deixei de exercer, de me aprofundar, de buscar, de ir para cima. De cumprir o propósito, né? De cumprir o propósito que estava estabelecido. Eu vejo que hoje, talvez até nós, temos que pregar com mais força nesse sentido, porque esse movimento que a igreja já viveu, e hoje alguns vivem, e não na sua totalidade, talvez nós como líderes precisamos falar, cara, porque há momentos que nós temos que falar, cara, esse é o caminho para você, não tem outro. Não tem outro, mas de repente nós podemos negociar, falar, se você fizer mais ou menos, vai dar ruim. Eu concordo plenamente, e aí, juntando o que vocês falaram com a pergunta do Renan, né, será que a gente não considera ultra religioso algumas coisas que na verdade são básicas do evangelho, como chegar meia hora antes do culto, ajoelhar e orar e tantas outras coisas, né, que a nova geração pode olhar e achar um pouco religioso demais, exagerado demais. E eu estava pensando aqui quando você perguntou, porque eu não lembro na minha adolescência, na minha juventude, de ter uma disputa tão grande entre gerações. Eu não lembro de olhar para você e falar, não, mas a geração dele pensa assim, a minha pensa assim.
que eu acho que converge para uma outra resposta para a questão de como nós vamos viver o mover, ou a listinha, né? O que falta para nós vivermos esse mover de forma profunda, que gere uma reforma, como você falou, né? Que tenha frutos permanentes, né? Pessoas que se convertam e que liderem outros convertidos depois, façam discípulos também. Eu acho que uma outra pauta dessa listinha, um outro tópico, seria a unidade. Porque eu não posso olhar para a geração anterior, cara. Eu não posso remover os marcos antigos, ou vou inovar. Cara, os pais da fé, você lê Hebreus 11, você fala, cara, o que Sansão tá fazendo aqui? Talvez para algum. Cara, não despreza, tá na palavra de Deus, não despreza o seu pastor, não despreza o seu líder, não despreza o livro que foi escrito há 100 anos, não despreza a reforma, cara, aprenda, seja manso e humilde para aprender. E eu gostaria, a gente está terminando aqui, e eu gostaria de encorajar você que está assistindo a olhar. É claro que todos os seres humanos, nós erramos, né? Nós pecamos. Então a gente não vai olhar para característica ou criticar as pessoas simplesmente porque a gente não concorda, mas com um olhar de fé, não conhecendo ninguém, como a Bíblia fala, né? Ninguém conheceis segundo a carne. A gente poder olhar as coisas que aconteceram, as coisas que acontecem, porque eu gostei do que você falou, porque tem gente, algum de vocês falaram aí, tem gente vivendo esse mover, cara. Só que eu acho que o mover corporativo, o mover como igreja de Cristo, não como a igreja A, B ou C, e foi o que aconteceu um pouco aí há alguns anos, quando a gente vê a história dos avivamentos, pega de Moody, pega Azusa, você vê que não é uma denominação, é uma unidade de pensamento, é meio que Filipenses 2 ali, mesmo espírito, mesmo coração desejoso da presença de Deus, ainda que doutrinas sejam diferentes, ainda que até discussões teológicas ali existam, mas a busca principal, essencial, é buscar o reino de Deus. E uma das coisas que eu particularmente tenho estudado, buscado entender de Deus, por que essa geração grita tanto, não todos, não dá para generalizar quando fala essa geração, são alguns, obviamente, não todos, tem muita gente santa, muita gente fazendo um trabalho incrível, muito missionário que está morrendo pela causa, tem muito foco de avivamento pelo mundo, de fato, acontecendo, mas, em geral, uma boa parte ainda vê a diferença entre as gerações. Eu não consigo ver os discípulos, eu acho que esse é o destaque dos discípulos, que fariseus, saduceus eram talvez os tradicionais, e não olharam para o que estava vindo de novo, que era o Cristo, o Messias. Os discípulos, eu amei o que você falou, porque eles ficaram ali depois no aguardar, eles ficaram ali, cara, e aí? Essa nova geração é o Messias mesmo, ou seja, ele é o Cristo mesmo, né? Mas eles creram, eles não negligenciaram a ação de Deus, mas muito menos, porque Cristo, ele é o cumprimento de todo o Velho Testamento, né, da história dos profetas, tá tudo ali, convergindo ali. Eles entenderam, porque eles não discriminaram a nova geração, mas a nova geração, que são os discípulos, viveram mover, porque eles honraram os marcos antigos. Então Isaías, né, você pega Jeremias, tudo aponta para Jesus. Então é mais ou menos, cara, tá tudo junto, é a mesma coisa, é tudo ser humano, é tudo com o mesmo propósito. Então uma das coisas que eu creio profundamente que bloqueia o mover de Deus na nossa vida pessoal e na nossa vida como igreja, como país, como reforma, em todas as estruturas da nossa sociedade, é a falta de unidade. Então a gente olhar para os mais antigos, nós mais jovens, falando, cara, tem coisa ali que eu sei, que eu preciso crescer, que eu preciso aprender, que eu preciso sugar. E obviamente também os mais velhos olharem para a nova geração e falar, tem coisa, e eu faço muito isso, tem coisa que eles têm que eu não tenho, e como eu aprendo com essa nova geração. E quando um não honrar o outro, a gente continua honrando do mesmo jeito, porque a nossa ação independe daquilo que a gente sente ou do resultado que a gente vai ter, depende da nossa obediência. E eu queria terminar aqui esse tempo muito poderoso para a gente conseguir fazer uma próxima aí, porque eu quero ter próximas aí. Eu agradeço vocês de coração, Pastor Guber, Pastor Clayton, Renan, meu parça de sempre, ajudando aí, fazendo toda a estruturação para que esse Different Talks acontecesse. Deus abençoe você, eu espero que tenha te abençoado profundamente, assim como me abençoou. Compartilha aí esse vídeo com a galera que você sabe que também precisa ouvir isso daqui. Deus te abençoe.